Graças a Deus. Gênesis capítulo 45, nós vamos ver os versículos 5 e 8. Amém, irmãos? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, não vos entristeceis, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida, diga comigo, para a conservação da vida, diga mais uma vez, para a conservação da vida, aleluia, Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão, diga comigo, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento, diga comigo, por um grande livramento, amém? Graças a Deus. Eu quero nessa noite compartilhar com vocês acerca deste tema. Quem tem promessa sabe da sua missão. Vamos dizer comigo: quem tem promessa sabe da sua missão. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. José era o 11º filho de Jacó. E José, como nós conhecemos a história, ele foi desprezado, pelos seus irmãos. Ele foi vendido, pelos seus irmãos. Hoje, pela nossa cultura, talvez pelos tempos atuais, talvez a gente não entenda e não compreenda muito a gravidade que os irmãos de José fizeram. Talvez a gente até passe um pouco despercebido, dessa gravidade, talvez por conhecer o final da história, por conhecer a história de José, o seu final, talvez a gente não perceba a gravidade que os irmãos de José estavam ali fazendo. Na verdade, eles estavam ali matando uma geração. Uma geração estava ali sendo morta, princípios ali e valores estavam sendo ali rompidos através daquela atitude ali dos irmãos de José. E nós sabemos que quem tem essa atitude, quem age com essa atitude de matar uma geração, é o diabo. Satanás, ele tem este princípio de matar gerações. E nós vamos ver no decorrer da palavra do Senhor que por muitas vezes ele desejou matar gerações. Ele tentou com Moisés ali no Egito matar aquela geração, tentou com Jesus ali matar gerações, amém? Ali destruindo ou matando ali aquelas crianças. E não é diferente hoje. Da mesma maneira, o diabo, ele intenta hoje, contra as nossas vidas, ou contra a nossa geração. Ele tenta de todas as formas, matar, roubar, destruir a nossa geração, roubando e matando dentro de nós a promessa de Deus dentro da nossa vida. Quando ele consegue roubar essa promessa, quando ele consegue matar essa promessa de Deus dentro da nossa vida, uma geração é morta, uma geração é irrompida sobre a terra. Amém, amados? Aleluia. Está entendendo isso? Então o diabo, ele vai tentar de todas as formas matar e roubar a nossa geração. José, como escravo, ele iria ali permanecer escravo por todo o percurso da sua vida. Se José casasse ali como escravo, a sua esposa seria escrava. Se José tivesse filhos ali no cativeiro, os seus filhos seriam escravos.
Então era toda uma geração, toda uma promessa de Deus, que passaria ali por um processo de escravidão, por um processo de prisão, por um processo de morte, porque na verdade um escravo, ele não tinha direito, a herdar o nome, a herdar princípios e valores dentro da sociedade. Então José, ele, ali como escravo, ele teria anulado ali a sua descendência, anulado a sua promessa, porque jamais um dos filhos de José poderia dar continuidade à construção da sua família, ou à instituição da sua família, porque era um escravo, era alguém que não tinha princípio, alguém que não tinha valores, alguém que era desconsiderado, mediante a sociedade, alguém que não poderia possuir algo, adquirir algo, construir algo, era alguém que não tinha um valor sobre a sua vida, porque era um escravo. E era isso que eles ali tentaram contra José. Ali eles tentaram matar aquela geração, romper com aquela geração. Levante a tua mão direita e diga: a minha geração é livre, porque eu sou livre. Diga: porque eu sou livre. Diga: eu sou livre. A minha geração é livre. Amém? Nós somos livres. E talvez por conhecer o final da história de José, conhecer que deu certo, que lá no final José então é levantado como governador ali do Egito. Ele tem aquela sucessão, aqueles valores ali reconhecidos. Talvez a gente não imagina o que José passou ali naqueles 13 anos. Porque José, quando ele recebe a promessa de Deus, José tinha aproximadamente 17 anos. Quando José ele assume ali o governo, ali, quando ele assume ali aquela posição ali no Egito, José tinha em torno de 30 anos de idade. Então José passou 13 anos da sua vida ali, todos os dias, todos os momentos da sua vida, com uma perspectiva, com uma situação dentro do processo da sua vida. Porque na verdade José não tinha noção se ele iria ver novamente seu pai. Ele era um escravo, ele estava ali no momento da sua vida preso. Ele não tinha ali algo que poderia se trazer na sua vida uma perspectiva, a não ser aquilo que Deus havia colocado no seu coração. No Salmo 105, abre comigo lá, marca a tua Bíblia, depois nós vamos voltar. Talvez abra aqui um pouquinho mais a nossa visão do que José passou ali naquele cativeiro, daquilo que José enfrentou ali naquele cativeiro, naqueles 13 anos. Amém? Salmo 105, aleluias, versículo 16. Olha o que diz a palavra do Senhor: fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e dele provado a palavra do Senhor. Então, amado, José, ele passou ali 13 anos, e dentro desses 13 anos, 3 anos, dentro de uma cadeia, preso injustamente, preso ali, como diz aqui o salmista, com seus pés nos ferros, nos grilhões, preso ali, pelas circunstâncias daquilo que foi ali proposto na vida de José. Irmãos, o desafio, ele estava lançado. Será que José iria permanecer ali firmado na promessa? Será que José iria ali a todo tempo buscar a Deus para conhecer a sua promessa, aquilo que estava proposto para a sua vida? Era um desafio, era algo que estava ali imposto sobre a vida de José. José, a Deus confiou a José ali, amém, essa promessa. A palavra diz que Deus enviou José à frente dos seus irmãos, amém, para que através da vida de José
ali fosse então mantido ali aquela geração. E José, ele entendia o favor de Deus sobre a sua vida. Ele sabia que quem controlava a sua vida era Deus, era o Senhor que controlava a sua vida. E uma das coisas fundamentais, José sabia quem era o Deus da sua vida. Amém. O grande diferencial, meu amado, dentro do processo da nossa vida não é aquilo que nós vamos passar. O grande diferencial da nossa vida não é aquilo que nós podemos enfrentar no nosso dia a dia, mas é saber quem vai estar conosco. Amém? Quem vai estar nos guiando, quem vai estar nos coordenando nessa trajetória da nossa vida. E José, mesmo diante de toda essa circunstância, tudo aquilo que ele passou nesses 13 anos, ele sabia quem era o seu Deus. Ele sabia que ele poderia confiar no Deus que ele servia, no Deus que colocou aquele sonho sobre a sua vida. Amém, meu amado? E esse é o grande desafio da nossa vida. Eu tenho dito aqui que a vida é um processo. A vida não é algo monótono, não é algo que vai simplesmente acontecer num passe de mágica, onde vai aparecer um mágico, um gênio ali da garrafa, e você vai pedir para ele 3 desejos e ele vai cumprir esses 3 desejos para a sua vida. Mas a vida é um processo e nós precisamos entender este processo e saber quem verdadeiramente está conosco nessa caminhada, quem verdadeiramente está conosco nessa jornada da nossa vida. E José sabia muito bem disso. José sabia quem era o seu Deus. José sabia quem havia colocado ali naquela situação. É por isso que nós vamos ver, meu amado, que José, em momento nenhum, ele procura acusar alguém. Você não vai ver, eu quero que você depois leia, Gênesis 37, nós estamos lendo aqui esses dias alguns versículos da história deste homem, mas quero que você leia toda a história de José, para que você entenda ainda mais este processo. Leia outros versículos que falam sobre a história de José, para que você entenda este processo e para que você entenda também o processo da sua vida. Você não vai ver José ali reclamando, procurando culpar alguém. Se não fosse meus irmãos, se não fosse a minha mulher, se não fosse o meu esposo, se não fosse o meu pai, olha que situação que estou por causa disso ou por causa daquilo. José, ele não vai procurar isso no processo da sua vida. Ele não procura quem culpar, Nós não vamos ver no decorrer da história José desanimado. Nós não vamos ver José se abater. Nós vamos ver José transgredir as leis, mas pelo contrário, nós vamos ver José debaixo de uma submissão de Deus, debaixo de um princípio, de um valor de Deus para a sua vida. José não transgride as leis porque está escravo numa casa, mas pelo contrário, ele mantém a honra, ele mantém os princípios de Deus. Amém? E quando ele ali é tentado por aquela mulher, José ele foge em nome do Deus que ele servia. Amém? Porque ele entendia, ele não podia transgredir ali a lei de Deus, os mandamentos de Deus. José ele não vai deixar que o processo da sua vida tira dele a fé, tira dele a convicção e a certeza no Deus que ele servia, no Deus que havia colocado aquele sonho, aquele projeto na sua vida. O grande desafio nosso, meu amado, no decorrer da nossa história, é manter a integridade, manter o princípio, os valores que Deus colocou dentro de nós. Nós vivemos hoje uma geração, meu amado, que muitas vezes tem se perdido, porque tem entendido, ou não tem entendido, melhor dizendo, um alvo, um projeto de Deus, uma promessa de Deus para a sua vida, e acaba querendo colocar culpa, ou achar culpa, ou achar algum culpado no decorrer da sua história. Mas na verdade, meu amado, se nós acreditamos em Deus, se nós acreditamos no Senhor, não é um processo que talvez não funcionou como queríamos neste ano, no decorrer deste ano, que vai mudar a nossa história, que vai mudar o fim da nossa história. José ele não passou um ano, José não passou um período da sua vida, um dia da sua vida, onde algo não aconteceu, mas pelo contrário, José ele enfrenta um desafio de 13 anos no decorrer da sua história, quando Deus dá aquele sonho a José, José entende aquele sonho, José entende aquela visão, e José ele compartilha ali com a sua família,
daquele sonho, daquele projeto que Deus estava colocando. Um jovem, um adolescente ainda, com 17 anos, mas ele já entendia aquele processo. E mesmo quando seus irmãos o jogou ali no poço, José, ele manteve a sua fé em Deus, ele manteve a sua posição em Deus. Ele não permitiu que aquilo fosse roubado do seu coração, fosse tirado da sua vida, mas ele entendeu o processo de Deus para a sua vida. E hoje, amado, nós vivemos muitas vezes uma geração onde as pessoas pensam que Deus ele está perdido no processo, que Deus ele não está mais no controle da situação. E muitas vezes a pessoa pensa que quando algo aconteceu no processo da vida de alguém, Deus entrou em desespero lá no céu. E muitas vezes a pessoa pensa, Deus agora está desesperado no céu. Ele deve estar conversando com Jesus, deve estar conversando com o Espírito Santo, ele deve estar fazendo uma reunião com os anjos, porque, olha lá, fulano perdeu o emprego, olha o que aconteceu com ciclano. Olha a situação dessa pessoa, Deus deve estar desesperado. O que Deus vai fazer agora? Não, meu amado, Deus não está desesperado porque algo está acontecendo no processo da sua vida, ou no processo da minha vida, ou porque algo está acontecendo no processo do universo. Deus não está desesperado nisso. Deus, em momento nenhum, ele perdeu o controle. Deus, em momento nenhum, ele perdeu o controle da vida de José. Deus não entrou em desespero quando os irmãos de José o julgaram naquele poço, quando os irmãos de José o vendeu para os amalequitas. Não. Deus não perdeu o controle quando José ali foi tentado por aquela mulher e ele foi julgado naquela prisão. Deus não perdeu o controle. Deus estava no controle de tudo e José entendia isso. José compreendia isso e José viveu essa realidade, esse processo da vida dele, porque ele tinha uma promessa sobre a sua vida. Quantos aqui nessa noite que ele tem uma promessa sobre a sua vida? Aquele que tem uma promessa, amado, ele sabe aonde vai chegar. Nada bate a sua vida, nada o tira da visão, nada o tira do caminho, porque ele sabe aonde ele vai chegar. Ele sabe qual é a sua missão, ele sabe qual é o projeto que Deus tem para a sua vida. E José tinha essa realidade dentro do processo da sua vida. José sabia, da missão que ele tinha. Por isso que você não vai ver, quando você lê a história de José, você não vai ver José desesperado. Você não vai ver José querendo matar os seus irmãos, ele dizendo para Deus, olha Deus, quando eu pegar aqueles meus irmãos, me dá a oportunidade de eu pegá-los novamente. Deus, eu vou matá-los. Não, pelo contrário, meu amado. Esse texto que nós lemos aqui no livro de Gênesis, José ele se manifesta a seus irmãos dizendo, agora pois não vos entristeceis, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haver vendido, ou por haver vendido a minha vida, porque foi Deus que me enviou diante de vós para a conservação da vossa vida, para um grande livramento. E José, com essa atitude, meu amado, ele salva milhares e milhares de gerações. Milhares e milhares de gerações. Imagina se José tinha isso nas suas mãos. Se José ali matasse os seus irmãos, quando eles chegaram ali no Egito, quando você lê a história, você vai ver que os irmãos deles se manifestam que José ali no Egito. José tinha essa oportunidade. José poderia ter matado ali os seus irmãos, ninguém ia ficar sabendo. Ninguém sabia que eram os irmãos de José, ninguém sabia que era da família de José. Os irmãos de José não o conheceram, porque eles pensaram que José estava morto, que eles haviam conseguido cumprir aquela missão de matar José. José tinha a oportunidade nas mãos, mas José não faz isso. José ali preserva a vida dos seus irmãos. E quem são os seus irmãos? São os patriarcas de Israel. Lá no livro de Apocalipse você vai ver que os patriarcas aparecem como coluna do templo de Deus. Os patriarcas. Entre os irmãos de José estava Judá. Quem era Judá? A tribo de Judá, a tribo pelo meio do qual Jesus nasceu. Pensa bem, se José tivesse matado Judá, mas José, aleluia, José não faz isso.
Mas José, ele entende a missão de Deus, ele entende o propósito de Deus, ele entende o alvo, o projeto de Deus para a sua vida. Muitas vezes, amado, nós vemos pessoas desistindo por muito menos, pessoas abrindo mão de uma promessa de Deus por muito menos na sua vida, porque não entende, porque não compreende aquilo que Deus tem, a missão do Senhor, e pensa que Deus perdeu o controle, que Deus te abandonou por muito menos. Por muito menos, amado, tem pessoas abandonando a sua fé, a sua promessa. Você acredita que tem irmãos que abandonam a sua fé, a sua promessa, porque alguém não cumprimentou, porque alguém pisou no seu pé, e muitas vezes ele procura alguém para culpar, foi por causa do pastor, foi por causa do líder, foi por causa do irmão, foi por causa da minha esposa, por causa do meu esposo, eu abandonei minha fé, eu abandonei minha promessa, eu abri mão da minha promessa. E muitas vezes, amado, muitos são doidos para ter uma oportunidade, para ver o irmão morto, para ver o irmão destruído. José entendia a promessa de Deus para a sua vida, ele vivia essa promessa. E hoje também, meu amado, nós como geração que temos uma promessa de Deus para a nossa vida, nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender isso. Deus, ele tem uma promessa sobre a sua vida, sobre a minha vida, e Deus, ele vai cumprir essa promessa. Talvez, meu amado, não foi por uma decepção que você passou, por algo que você esperava, mas de repente não veio uma palavra que você esperava e não veio na sua vida. Meu amado, não é isso que determinou o fim, que vai determinar o fim da tua história, o fim do cumprimento da promessa de Deus para a sua vida. Dessa vez, se José tivesse existido, você já parou para imaginar se José tivesse existido? Pastor, Deus iria levantar outro, ele também. Mas será quantas gerações que Deus terá que levantar para que a palavra dele se cumpra? Será que Deus terá que levantar uma geração após nós para que a promessa dele se cumpra? Ou será que nós podemos ver a promessa de Deus se cumprir sobre a nossa vida? Amém ou não? Será que você pode ser alguém que a promessa de Deus vai cumprir sobre a sua vida? Ou será que Deus vai ter que levantar uma outra geração? Porque levantar a geração não é problema para Deus. O grande problema são as gerações que vão passando, porque uma geração é 30 anos, e nós não podemos permitir isso. Quando Jesus ele fala sobre a parábola do semeador lá em Mateus capítulo 13, ele diz que o semeador saiu a semear a semente é Jesus. O semeador ele saiu, ele semeou, e ali Jesus logo depois ele vai explicar a parábola para os seus discípulos. Porque no momento que Jesus falou a parábola, ninguém entendeu aquela parábola, nem mesmo os discípulos. Eles perguntam e Jesus vai explicar a parábola. E Jesus, então, explicando a parábola, disse: olha, aquele que não entende a minha palavra é semelhante àquele que a semente cai e fica à beira do caminho. E Jesus disse que então veio o maligno e arrebata a semente, a palavra. Este maligno aqui, meu amado, não é Satanás, a pessoa de Satanás, mas é um sistema que foi criado, algo maligno que vem contra a nossa vida. E quando nós não entendemos a palavra do Senhor, qualquer palavra, qualquer atitude que vem, nos faz ser arrebatado ou tirar de nós a palavra do Senhor. E muitas vezes, meu amado, algo no processo da sua vida não dá certo, e vem alguém e diz: olha, eu já te disse que não daria certo, isso não funciona, desiste, para que você vai fazer isso? Isso não funciona. Olha fulano de tal, não faz isso, e a vida dele conquistar. Olha ciclano. É um sistema maligno. E quando a palavra do Senhor não é entendida, ela fica beira, ela fica próxima, e aí qualquer coisa vai arrebatar essa palavra dentro do processo da nossa vida. E é por isso que nós temos visto, meu amado, muitas pessoas desistindo da sua fé cristã, desistindo da promessa, abrindo mão, porque não tem entendido a palavra. E muitas vezes nós vemos o Evangelho sendo pregado onde não é a realidade do processo de Deus. Nada cai do céu de graça, meu amado. A nossa vida não é um passo de mágica, a nossa vida é um
José não recebeu a promessa hoje, e aquilo aconteceu na sua vida, e ele se tornou governador do Egito, um homem de grande influência na sua época. Não, houve um processo, meu amado. Só que hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas querem tudo automático, tudo no momento exato. As pessoas não querem viver e não querem passar um processo na sua vida de amadurecimento, de um crescimento. Deus não abençoe de qualquer maneira, meu amado. Talvez nós estamos acostumados a fazer as coisas de qualquer maneira, mas Deus não. Talvez nós estamos vivendo um tempo, amado, onde as coisas de qualquer maneira podem ser feitas, mas Deus não. Deus não abençoa de qualquer maneira, Deus não faz de qualquer maneira, Deus não coloca unção de qualquer maneira. Deus tem os seus princípios, Deus tem os valores. Só que nós vivemos uma geração que não quer hoje ser contrariada. Nós vivemos uma geração hoje onde as pessoas querem ser mimadas. Uma geração onde hoje ela não aguenta uma palavra chamada não, uma negativa dentro do processo da sua vida. Nós vivemos hoje uma geração que está enferma, doente, porque não aguenta. Ela só pode receber sim o processo da sua vida. Porque no dia que ela recebe não, ela desiste, ela para, ela vai embora, ela foge. Quantas almas nós temos visto aí andando sem direção de Deus? Quantas pessoas estão se arrancando porque não entendem um processo de Deus, uma promessa de Deus? E aonde na Bíblia, meu amado, que você vai encontrar Deus fazendo uma promessa para você e dizendo para você vai ser tudo fácil? Não existe isso na Bíblia, meu amado. Quando Deus chega diante de Josué, Deus diz para Josué: Josué, levanta, Moisés acabou. Agora ser forte, ser corajoso, tenha ânimo. Sabe o que palavras são essas, meu amado? São palavras de alguém que vai enfrentar uma situação. Não é alguém que vai receber um maná naquela hora. Não é alguém que vai receber um banquete naquela hora. Quando Deus diz para Josué: Josué, levanta, tenha coragem, olha, tenha ânimo. Josué, tenha coragem, tenha ânimo. Levanta. Deus está dizendo: você é um guerreiro, filho, vai lá para cima, vence aqueles inimigos, porque eu vou te ajudar nessa batalha. Essa batalha não é sua. Aonde você colocar os teus pés, eu vou te dar por herança. Mas Deus está dizendo para Josué: Josué, você não pode ficar aqui, você tem que ir lá e colocar os teus pés lá. Agora, para colocar os pés lá, precisa de vencer os inimigos. Só que nós estamos vivendo hoje uma geração que quer ser abençoada sem colocar os pés, sem colocar as mãos, que não quer superar limites. Uma geração fraca, uma geração sem convicção, uma geração sem visão. A geração que vai conquistar, meu amado, a vida eterna, não é uma geração fraca. A palavra diz lá em Apocalipse, que quando João tem a visão, ele tem a visão daqueles que venceram. Eles usaram o nome de Jesus, eles usaram o sangue de Jesus, mas venceram. Sabe quem vence, meu amado? É só quem luta. Tem gente que quer ficar deitado num berço esplêndido, você sentado numa cadeira com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E a morte vai chegar mesmo. Porque esse não é o processo da vida, meu amado. O processo que Deus tem para mim e para você é um processo, aleluias, de vencedor. E para ser vencedor, meu amado, tem que lutar. Aleluia, glória a Deus. Amém? E se nós não entendemos isso, meu amado, a palavra foi semeada, a palavra foi dita, a palavra foi profetizada. Aí, se nós não entendemos isso, sabe o que vai acontecer? Vem um sistema maligno e rouba isso de nós. E tem muitos indo para o mundo, amado, porque no mundo também tem sucesso. Você acha que não? No mundo também tem sucesso. Tem pessoas boas, bem sucedidas no mundo, porque Deus não disse que iria abençoar a sua igreja e o mundo não seria abençoado. Deus disse que a bênção seria derramada sobre todo ser humano. Como Deus disse também que a chuva vem sobre todos. A chuva, a tempestade e o vento vem sobre todos. A diferença, meu amado, é sobre quem você edificou a sua casa. Talvez tem pessoas que estão edificando casas
palacetes, casas monstruosas, mas na hora que vem o vento, ela não tem resistência. Talvez do lado dela tem um barracãozinho simples, 2 cômodos, mas está edificado sobre a rocha. O vento é o mesmo, vai vir, mas não vai derrubar. Aleluia! Glória a Deus! A vida, meu amado, é uma construção. A vida é um processo de edificação, e você precisa entender isso. Porque a todo tempo existem pessoas chegando perto de você e dizendo: não precisa orar. E para que adiantou você orar? O que adiantou você fazer isso? O que adiantou você estar na igreja? Só, meu amado, que aquilo que você está construindo vai ter um resultado em Deus. Aquilo que José passou nos 13 anos do processo da sua vida teve um resultado em Deus. Deus céu, aleluia! Agora, quando os homens construíram muitas coisas, meu amado, em fileiras, onde está? Onde está a história deles? Onde está a história deles? Está narrada em qual livro? Está entendendo a diferença? Você precisa entender a palavra do Senhor. E Jesus continua explicando a palavra e disse: se não tem raiz em si mesmo, chegando a perseguição, a angústia por causa da palavra, logo se ofende. Tem pessoas que não crescem raiz, ele não deixa se fundamentar. A Bíblia diz que José, as suas raízes se estendiam sobre os muros. Meu amado, tem pessoas hoje que não têm raiz, ele não tem uma história, ele não tem um fundamento espiritual. Eu estava aqui, fui para ali, eu fiz isso e aquilo. E aí, qual que é a sua história? Qual é o processo da sua vida? Qual a sua experiência espiritual? Tem pessoas que não têm raiz, aí não tem uma história fundamentada na fé. Meu amado, a vida cristã é fundamentada pela fé. Leia a história dos homens que deixaram no decorrer da sua história os seus atos de fé. Hebreus que usa o capítulo inteiro, o autor usa o capítulo inteiro para falar sobre os heróis da fé, e ele termina dizendo que muitos, ele nem cita o nome deles, morreram sem ver a promessa, mas não abriram mão dela. Eles tinham uma convicção no coração que ainda que viesse morrer, um dia eles iriam ressuscitar para ver a promessa sobre a vida deles. Meu amor, aquele que tem promessa, ele não morre, e se ele vier morrer, ele vai ressuscitar, porque Deus vai fazer cumprir na vida dele a promessa. Só que hoje nós estamos vendo um tempo que as pessoas não querem ter raízes. O que sustenta uma árvore, amado, não é a sua grandeza, é a sua beleza. O que sustenta uma árvore é aquilo que ninguém está vendo, é a sua raiz. Quando Deus diz e nos compara lá no Salmo 92, que o justo, ele floresce e cresce como a palmeira plantada no altar dos atos do Senhor. É plantado, meu amado. Tem gente hoje que não quer estar plantado, tem pessoas hoje que querem vagar de qualquer maneira, não tem uma direção de Deus, não tem um posicionamento em Deus, não busca uma direção em Deus. Como que vai crescer raiz? Como que vai estar plantado? Olha o que diz o texto: se não tem raiz em si mesmo, a raiz tem que estar em você, meu amado. Não adianta você saber, fulano de tal é um cara de fé. Não adianta você olhar para a história do passado e dizer: Paulo fez isso, Pedro fez aquilo. Não adianta, meu amado. Você precisa ter raiz em você. Eles fizeram a história, agora é a tua geração, agora é você. Você tem que ter raiz em você. Aleluia! É lógico que a história de José vem nos ajudar, mas não nos manter de pé, porque o que vai nos manter de pé é a raiz que nós vamos permitir que cresça em nós, através da história. A raiz tem que estar em si. Olha o que Jesus está dizendo, não é o pastor daí que está dizendo, Jesus está dizendo: aquele que não tem raiz em si mesmo, chegando a perseguição, angústia, por causa da palavra, logo se ofende. Amado, quantas pessoas você conversa com elas,
Elas estão ofendidas com Deus, ofendidas com a igreja, ofendidas com os irmãos, ofendidas com a família. A pessoa amargurada está ofendida. Ah, Deus me abandonou. Ah, igreja. Ah, isso, aquilo. É uma pessoa ofendida, porque ela não tem raiz, ela não sabe onde ela está plantada, ela não tem fundamento, ela não tem valores. Tem. Você precisa olhar para a tua história, meu amado cristão. Independente se você tem um mês, se você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, você precisa olhar e ver que está crescendo a raiz. A raiz está permanente. Você precisa crescer a raiz, você precisa permitir que a raiz cresça. Senão qualquer palavra que vem contra a tua vida, meu amado, você vai se ofender, você vai abandonar, você não vai continuar, não vai dar continuidade. E diz mais, que a palavra semeada entre os espinhos são aqueles que têm cuidado deste mundo. Vem a sedução e fica infrutífero. Mas você não pode ser atraído mais pelas coisas do mundo. As coisas do mundo não podem te atrair mais. Você agora está em Cristo, amado. Você agora é uma nova criatura. Agora você precisa produzir para Deus. Você não tem que produzir para o mundo. Você não tem que carregar uma característica do mundo. Agora você tem que trazer uma característica de Cristo. A sua fisionomia agora tem que mudar. O seu jeito agora precisa mudar. Você não pode ser mais aquela pessoa negativa, todo o contrário. Isso é coisa do mundo, meu amado. Você precisa ter uma fé, você precisa ter um palavreado de fé. Hoje não está dando certo, mas amanhã vai dar. O choro vai vir hoje, pode, mas amanhã vai vir alegria, porque eu creio no Senhor. Deus é só na minha vida. Eu sei quem é Deus na minha vida. Ah, não é isso que vai me abater. Não vou deixar de ir na igreja. Eu não vou deixar. Eu não estou indo na igreja, não está resolvendo. Eu parei de orar. Não vai, você parou um processo da sua vida. Você não pode parar de produzir. Olha aqui para mim, irmão. José não produziu frutos quando ele era governador, não. José produziu frutos nos piores momentos da sua vida. Quando ele estava lá no palácio, ele poderia ter ali negado a sua fé, ele poderia ter tomado ali uma atitude ali quando aquela mulher o seduziu, mas José disse não. José produziu fruto, foi ali. José produziu fruto, meu amado, foi naquele momento que ele estava na cadeia. No momento que contam para ele aquele sonho, o copeiro e o padeiro contam para ele aquele sonho. José ele vai produzir o fruto, ele vai ver que tem Deus na vida dele. Ele vai demonstrar que tem Deus na vida dele. Meu amado, produzir fruto quando a conta bancária está lotada, quando você está no emprego, produzir fruto quando está tudo bem na sua vida. Meu amado, isso qualquer um faz, desculpa a expressão, mas você precisa produzir fruto, meu amado. É naquele momento que você não vê perspectiva nenhuma, você olha para lado nenhum, você vê saída, você não olha para um lado e para outro, você não encontra nada, mas você levanta a tua mão e diz: Deus vai abrir uma porta para mim ali, e você vai caminhar. Todo mundo está dizendo: você ficou doido, lá tem um grande muro, lá não tem saída, mas você está falando: Deus está comigo, e eu vou caminhar, eu estou no caminho de Deus, eu não estou no meu caminho, eu não estou no meu pensamento, mas o meu pensamento é de Deus. Eu vou, porque Deus vai abrir uma porta, e quando você chega lá, Deus abre as portas, porque Deus é contigo. Aleluia! É nessa hora, meu amado, que tem que produzir. Glória a Deus. José produziu frutos, meu amado, foi nessa hora, porque ele entendia e compreendia a palavra de Deus. Ele sabia quem era Deus na vida dele. José no poço, José escravo, José traído, prisioneiro. Mas pastor, é muito difícil. José passou 13 anos. Tem pessoas que não aguentam passar um ano, um mês, e está desistindo.
abrindo mão. Não estou dizendo aqui que você vai ter que passar 13 anos, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero é que você entenda a palavra do Senhor, que existe uma promessa sobre a sua vida. Amém, amém. Glória a Deus. E quando tem promessa, irmão, Deus sempre tem um plano. Amém. Deus sempre tem um plano. Deus não está perdido, meu amado, no sistema. Deus não está desesperado, porque o Brasil está em crise. Deus não está desesperado. Deus sempre tem um plano. Deus não entrou em desespero ali quando José foi julgado naquela prisão. Deus não entrou em desespero. Deus tinha um plano, porque Deus sabia, olha aqui para mim, Deus sabia, antes de José nascer, o que os seus irmãos iam fazer. Deus sabia. Não pensem vocês que o diabo enganou Deus, seduziu ali os irmãos de José, enganando eles. Deus sabia. Olha o que José diz: agora pois não vos entristeçeis, nem vos irriteis contra vós mesmos, por havermos vendido por aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Deus sempre tem um plano, como nós vemos lá no Salmo 105. Deus fez vir fome sobre a terra, cortou os meios de obter pão. Mas antes disso, Deus havia enviado José, vendido como escravo, preso em grilhões. Mas Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. Quem fez tudo, meu amado, foi Deus, não foi o diabo. Nada pode barrar. Não é um demônio, não é um principado, não é um sistema, não é um ser humano mortal que pode impedir os planos de Deus na sua vida. Não é nada, meu amado, que pode roubar os planos e os sonhos de Deus para a sua vida. O único que pode impedir do plano de Deus não funcionar na sua vida, meu amado, chama você mesmo. Você é o único que pode impedir que os sonhos e os planos de Deus venham sobre a sua vida. Você é o único. Você precisa entender, meu amado, que você é livre, aleluia, para conquistar os sonhos, os projetos que Deus tem colocado na sua vida. Porque a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 10, aleluias, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aleluia! Glória a Deus! Este processo da sua vida, meu amado, aleluias, Deus tem poder para reverter e para trazer um livramento sobre a sua vida.